Quero ser breve, porque a cerimônia é bastante longa hoje, mas eu preciso dar um retorno para a população sobre o tema que abordamos na sessão passada, com relação à urna, com relação, já estou pensando na eleição? Não é isso não. Com relação à questão das rifas, né, que estavam sendo promovidas pelas escolas municipais em particular, não que as estaduais não fossem, mas o tema era sobre as municipais. Tivemos uma convocação, as diretoras estiveram presentes, a Câmara preparou a matéria que vai ficar disponível no site da Câmara, onde tem a relação de todos que participaram, com mais detalhes. Mas eu me comprometi na reunião junto com o vereador, já ia falar Anderson Abreu, né? Cardoso, de trazer à população um retorno daquilo que foi conversado. Reforçando o que já foi como orientação, porque é assim que se funciona, as escolas públicas, as escolas públicas estaduais ou municipais, ela tem o seu mantenedor, que é a prefeitura, no caso municipal, o governo do estado, as estaduais, o governo federal, a federal. E as particulares, os donos das escolas. Esses são os obrigados, porque recebem as particulares, as públicas que cobram impostos, a manter não só o quadro de funcionários, como também toda a estrutura e manter em excelente funcionamento. Isso é obrigação, não é favor de nenhum deles, tanto municipal como estadual. Mas as escolas também têm previsto um auxílio que são as chamadas APMs, Associação de Pais e Mestres, que entram como uma parceria para ajudar o desenvolver daquele ano letivo uma ou outra situação para melhorar. A função das APMs e dos colegiados ou dos conselhos escolares, a APM em particular, não é trabalhar para construir ou para remendar, não é. A função dela é fazer uma festinha para homenagear os pais, as mães, a Páscoa, arrecadar um dinheirinho para poder ajudar numa atividade ou outra. Por relaxo do poder público de todas as esferas ao longo da nossa história, da história recente, foram se acomodando e a sociedade, meio que ingenuamente, foi acreditando que ela tem que resolver o problema que é do mantenedor. E isso virou uma prática, infelizmente, e houve alguns excessos, não especificamente agora aqui, mas é geral isso. Então nós conversamos e elas também explicaram de que essas rifas, essas festividades haviam sido discutidas, pelo menos no começo do ano, com a comunidade escolar. E ao longo do ano foi sendo executado. Bom, o que eu digo para todos agora? Que as escolas, as comunidades, os pais, os alunos, as mães, todos os professores, precisam estar sempre fazendo as suas reuniões, as suas assembleias, e nessas assembleias discutir os problemas da escola. Por isso a escola é uma gestão democrática, não é uma gestão do poder público estadual ou municipal, é democrático, a sociedade tem que fazer parte dessa discussão. Fazer um calendário de atividades, o porquê daquelas atividades, qual é a finalidade daquela festa, e depois a prestação de contas, como qualquer órgão público faz. Passando por esse rito, fazendo isso, a comunidade discutindo, definindo prioridades, lavrou em ato, tem assinatura, então cabe agora cumprir aquilo que foi combinado em comunidade. É natural que a ideia venha normalmente da gestão pública e dos próprios professores, mas a decisão é da comunidade. Feito isto, não há por que ter problemas, não haverá excessos, não haverá falta de recursos e não haverá também, digamos que, o esquecimento por parte do poder público do seu dever para com a comunidade escolar. Feito assim, nós conversamos e pedimos a cada diretora, que foi prontamente aceito, inclusive o secretário estava na reunião, de que este ano deve-se respeitar isso e ano que vem se empenhar para que toda a comunidade participe de todas as reuniões. Aquele pai ou aquela mãe que não for, lamentamos, deveria ter ido, mas sempre procura registrar para evitar que depois se diga que não foi combinado isso ou aquilo, porque o que é combinado não sai caro. Nesse sentido, esperamos e torcemos para que esse ano ocorra bem. Também foi comentado, devido à Semana das Crianças, todas as escolas se movimentaram. Então, realmente, houve um congestionamento de rifas na cidade. É uma situação ímpar, é verdade. Mas esperamos que, a partir do próximo ano, todas as escolas se organizem melhor, junto com a orquestração do poder
público municipal para que tudo corra bem e não haja mais problemas nesta área. Quero aqui trazer uma palavra de agradecimento, de parabenização às fisioterapeutas que atendem lá no NASF, na Rua Campo Grande. Recebi elogios, a esposa está lá? Foram, né? Recebi elogios e pediram que eu fizesse esse elogio aqui, né? Porque as pessoas foram muito bem atendidas por aquelas profissionais lá. Então, quero aqui externar esse agradecimento por parte das pessoas que, por acaso, na rua me encontraram e comentaram e ficaram muito felizes com o atendimento lá. Evidente que o assunto não é da moda, que não é correto falar isso, mas é um assunto que está forte, é a questão da segurança municipal. Como disse aqui o vereador Wanderson Cardoso, né, a decisão sobre o repasse financeiro para a execução ou a volta daquele programa do Norte compete ao prefeito. Mesmo que todos concordem, a decisão é dele, porque quem assina o cheque é ele, não somos nós. A gente pode só ficar bravo ou feliz, mas é ele que assina. A decisão é dele. Mas o que tem que ser dito e precisa ser dito? De que nós não podemos, assim como no tema das escolas, esquecer ou nos deixar levar pela emoção da situação trágica e esquecer que isto a segurança pública é responsabilidade do governo do Estado e que ele é que está sendo negligente. Para mim não importa se vão aposentar 700. O que me preocupa é alguém no governo não saber fazer conta, não saber prever quantos que vão se aposentar, para daí iniciar um processo de reposição de mão de obra. Qualquer empresa meia boca sabe fazer essa conta. Eu tenho tal produção e eu preciso de tantos para trabalhar. Eu preciso fazer essa conta. E como que o governo do Estado, com a quantidade de pessoas que trabalham em secretarias, não consegue fazer essa conta? Então é uma questão de competência, capacidade, não sei, mas é um problema que eles têm que resolver lá. Qual é a nossa participação nisso? É acompanhar a OAB, dar apoio e fazer o nosso papel no âmbito político. O que eu fiz, por exemplo? Como eu não sou do PSDB, não tenho afinidades com esse partido, porque hoje eu governo o Estado, eu procurei aquele político que, no caso, de alguma forma está relacionado a mim, que eu, de alguma forma, trabalho e converso muito, que no caso é o Júnior Mock, que é do PMDB e é presidente da Assembleia, e está acontecendo isso e isso. O que o senhor pode fazer aí? Né? É esse o papel, de fazer a pressão, de conversar com as autoridades que são maiores que a gente, ajuda a fazer força, porque o homem tem que se mexer. A cidade está complicada, a nossa situação é delicada, o efetivo é pequeno, da Polícia Militar, da Civil, participei das várias reuniões que o vereador Mica promoveu junto aos empresários, né? Tive o privilégio de ser convidado, participamos, discutimos, conversamos, né? E é uma situação, mas no campo político tem que ser a base da pressão, para que o governo acorde. E parece que já há alguns representantes dele aqui na cidade, ficou de chegar sábado, se não me engano, né? O próprio prefeito comentou isso, para poder ver como que vai resolver, e parece que já houve resultado, né? Está começando a surgir os resultados, o que é bom, maravilhoso, mas não podemos deixar de lado esta premissa, essa verdade, que é da competência do governo do Estado. Ele não pode, pelo descuido, deixar que a gente resolva algo que ele é atribuição dele. Alguém, um conhecido, me questionou no Face, e eu não costumo responder, porque eu não gosto de entrar em bate-boca. Bate-boca é bom no dia, assim, olho no olho, né? Na internet, cada um fala o que quer, não é responsável. Mas eu gostei da colocação, e como era uma pessoa que eu tenho uma consideração, eu respondi. E disse o seguinte para esse amigo, esse conhecido, e compartilho com vocês, e vocês podem procurar na fanpage minha, que vocês vão descobrir lá, né? De que nosso dever como vereadores é alertar a sociedade para não se deixar enganar pelo clamor, mesmo que justo, e não ser enganado no sentido de não perder a verdade da coisa. Nós temos que juntar nossas forças, sim, como foi feito, porém a mirar no alvo certo, que é o governo do Estado. Ele é responsável pela educação,
das escolas públicas estaduais, pela escola federal, que até agora não fez funcionar, pela outra escola, que até agora não conseguiu terminar, e já era para ter terminado, dinheiro tem para isso, ou tinha pelo menos. Nós temos que mirar nele porque ele é responsável pela segurança do nosso estado, ele é responsável pela nossa cidade, ele é responsável pelos equipamentos, pelo salário em dia, ele é o responsável. Quando a questão for no âmbito municipal, nós miramos no prefeito, como várias vezes aqui nessa tribuna fizemos. Aquilo que é da competência do prefeito, ele tem que desenrolar. Ele foi eleito para isso. Aquilo que for do Estado, é do Estado. Cabe a nós, como sociedade, nos unirmos e darmos a pressão no ponto certo para que haja resultado, como aconteceu. É nesse sentido, e nunca fugir à responsabilidade. E para encerrar, porque eu não quero também gastar muito o tempo de vocês, quero aqui externar minha alegria de ter todas essas jovens, bonitas senhoras, né, dispostas, da Casa Joia Rara, né, que eu tive o privilégio de ir lá conhecer 1 ou 2 semanas depois que inaugurou. Fiquei muito feliz com o projeto do vereador Wanderson Cardoso, e que Deus abençoe vocês nesse projeto, e que a sociedade possa usufruir das bênçãos que vocês serão, em termos de capacitação, para dar a essas moças e mulheres um destino, uma situação melhor. Quero finalizar amarrando a esse tema a um dos dados interessantes que foi passado pelo delegado Mansur numa das nossas conversas, de que as ocorrências, os inquéritos no município chegam a 900, né? Desses 900, alguma coisa em torno de 200 inquéritos só relacionados a brigas em famílias. E o que assustou não é esse número, mas ele comparou com as cidades ao nosso derredor, e todos os inquéritos policiais, todos, não chegavam a 200. Todos, inclusive brigas familiares. Enquanto que na nossa cidade, só de briga familiar chegava a 200. Era maior do que os inquéritos nas cidades, na circunvizinha nossa. Então, Chapadão do Sul precisa do ministério de vocês para dar às mulheres, em particular, esse apoio emocional, psicológico, esse apoio profissional e, claro, o ombro amigo, para que possam chorar e reconstruir a vida. Então, estão de parabéns, Deus abençoe vocês, e de alguma forma que o exemplo de vocês inspire outras instituições religiosas ou não religiosas para também contribuírem mais para a nossa cidade. Obrigado, então.